Opposecast. Orgulho em ser contra. Saudações, meus caros, minhas caras Opposecasters, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Começa agora o Opposecast número 8. Marcelo Latter, o senhor vai bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fernando Cruz, você está de volta, meu amigo? Olá, tudo bem, gente? Eu sei se vocês morreram de saudade de mim. Aqui estou eu de volta. Vocês pensaram que se livraram de mim. Aqui estou eu de volta. O Marcelo falou que ele era o mestre dos magos no outro. O Cruz que deu uma de mestre dos magos e sumiu, mas ele reapareceu. Olha aí que maravilha. Eu estava exercendo o meu lado capitalista selvagem. É mesmo? Você não é comunista? Eu não sou comunista, gente. Acreditem. Foi buscar o Empretec no Sebrae, né? Muito bem. Senhores, o Opposecast número 8, algumas questões sobre o legislativo, outras questões sobre o trabalho e as falas dos ministros e muito pouco sobre Jair Bolsonaro de fato, que continua internado. Hoje que nós estamos gravando, hoje é sexta-feira, dia 8 de fevereiro, Jair Bolsonaro teve ontem, quinta-feira, dia 7, uma leve piora no seu quadro de saúde, teve um pouco de febre e tudo mais. Dizem que ele continuará internado por mais 6 dias, talvez. Então, imaginamos que até o dia 15 de fevereiro, Bolsonaro ficará internado. Exatamente, pneumonia, deu febre, enfim. Nós, apesar de opositores, torcemos pela recuperação de Jair Bolsonaro. Esperamos que nós não queremos a falta de saúde de ninguém, esperamos que ele se recupere e que a gente possa criticar suas ações. Mas o que mas ele com saúde. Mas o que é muito ruim é o governo ficar... é o país ficar sem governo, né? Porque ele... Governar não é ficar tweetando, né? Por mais que ele diga que está despachando, a gente sabe que não está. Ele está com febre, pneumonia, ele está na UTI do Einstein. E o Mourão não assumiu como presidente. O país, no momento, não tem presidente da República, né? Exatamente. O Bolsonaro, como a gente falou, né, Marcelo, no Opposecast 7, o Bolsonaro retomou o trabalho ali, até para não deixar o Mourão tirar mais as manguinhas. Só que o fato é esse, o país está sem presidente da República, porque o Bolsonaro está internado, como o Marcelo falou e o Bruce falaram, teve pneumonia, teve um quadro agravado e isso impede o exercício pleno do seu trabalho como presidente da República. O que preocupa de fato é dizerem que ele não tem previsão de alta. Imagina, ou seja, ele tá lá internado como se o pessoal não soubesse quando que ele vai melhorar. Mas é melhor que seja assim, né? É melhor isso do que ficar colocando data e aí a data não se confirma e aí fica todo mundo com teoria de conspiração e todo mundo com será que ele vai morrer? Será que está acontecendo isso? Eu já vi no Twitter gente falando que o Bolsonaro foi envenenado pelos petistas dentro do Einstein, então já não se confia mais no Einstein, por isso tem que tirar ele do Einstein correndo porque ele foi envenenado pelos petistas, né? Enfim, vamos aos assuntos sérios, certo? Esperamos que Jair Bolsonaro se recupere logo, para que a gente possa se opor a ele com saúde. Mas vamos aos assuntos da semana. Senhores, os trabalhos na Câmara começaram de fato. Só essa semana já são mais de 600 projetos protocolados. No primeiro dia foram 355 na Câmara. Alguns interessantes, outros nem tanto. O primeiro mostra uma linha de trabalho de alguns dos parlamentares, certo? Um assunto Bíblia, né? Queria saber, acho que nunca teve matéria sobre isso, mas se esse volume, se essa proporção era assim também nos outros mandatos, né? Porque, cara, é uma enxurrada de projeto, né? Fiquei assustado com o número, 300 e poucos em um dia, é muita coisa, né? Eu tenho certeza que é tudo bullshitagem, é tudo pra você chegar, tô trabalhando pra caramba, já cheguei chegando, igual aquela maluca lá, aquela loira lá, como que é o nome dela? Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. Mas ela dançou, porque ela foi a terceira a chegar, né? Ela foi a terceira. Ela achou que fosse a primeira, chegou lá, tava o deputado Isidório e a Carla Zambelli tinham chegado antes dela, né? Cara, que trio, então, hein, amigos? Vamos falar. Trio. Isso aí é típico daquele funcionário puxa-saco. Sabe aquele cara
que é um incompetente e tem que ficar mostrando pra todo mundo que ele faz alguma coisa. Meu, é bullshitagem, cara. Entre alguns dos projetos, muita coisa foi apresentada. Teve proposta de alteração na reforma trabalhista, proposta de tornar a Bíblia, como o Marcelo falou, patrimônio nacional, cultural e imaterial do Brasil e da humanidade. Enfim, teve diversas propostas e um novo projeto que foi apresentado foi a PL 246, que foi protocolada pela deputada Bia Kicis, imagino que seja assim que se fala o nome dela, do PSL do Distrito Federal, que é um novo texto da Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um tema um tanto polêmico e que agrada o governo, mas desagrada muita gente, inclusive o guru Olavo de Carvalho, certo, senhores? Já tentaram, né? Na última legislatura já tentaram, comissão, tudo mais, tinha porrada toda semana, até que resolveram em dezembro arquivar, que viram que não iam conseguir aprovar e agora tá voltando. Vamos ver se agora vai a plenário ou se fica na comissão de novo, né? Pode ser que nem vá a plenário de novo, fique só na comissão. Para se ter ideia, esse texto atual, ele garante aos estudantes o direito de gravar as aulas a fim de permitir a melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o pleno exercício do direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico e avaliar a qualidade dos serviços prestados pela escola. O fato grava seu professor para que ele se sinta, digamos, coagido, dizer o que ele pensa de fato, né, para que ele não incuta na cabeça dos jovens inocentes a ideologia de esquerda, não é isso? O velho problema do marxismo cultural, né? Exatamente. Mas se fosse um projeto sério mesmo, ao invés disso, ele falava assim: o celular está proibido dentro da sala de aula. Quem quiser estudar, sala de aula é para estudar, não é para ficar mexendo no celular. Então eu quero ver o mestre, que já tem uma dificuldade gigantesca em dar aula, porque não tem recurso, não tem salário, não tem nada. Além disso tudo, ter que segurar um monte de criança, de adolescente com o celular na mão, querendo filmá-lo. Imagina 35 crianças numa sala olhando para você, fazendo assim, ó, com o celular na sua cara. Vai lá trabalhar, sabe? É só uma idiota para fazer uma proposição dessa. Enfim, o que eles chamam de evitar a doutrinação também veda as atividades político-partidárias nos grêmios estudantis, continua a proposta ali de ter um cartaz na sala de aula com os deveres do professor e declaram, essa parte eu acho muito interessante, declara que o poder público, abre aspas, não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. O que significa imiscuir? Imiscuir significa não se intrometer ou tomar parte de algo que não lhe diz respeito. Ou seja, a escola o projeto Escola Sem Partido mostra que a escola não vai influenciar, não vai discutir, debater o amadurecimento sexual dos alunos. Isso está mais do que provado que é tema super importante de ser levado para as crianças e adolescentes desde sempre, claro que adaptado para cada fase do desenvolvimento. Claro que a gente critica o Escola Sem Partido, né? Que a gente não concorda com ele, que a gente acha que Escola Sem Partido é sim a imposição de uma nova ideologia desse governo que quer trazer cada dia mais a religião e o puritanismo para os jovens, certo? Vamos ser justos que Escola Sem Partido não é desse governo, né? Só ganhou força com esse governo, virou bandeira desse governo, mas ele já existia. Exatamente, e agora é apresentado e protocolado por uma deputada do PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro e de todo esse governo, que tem grande destaque nesse governo. Outra pauta importante, a gente falou no podcast 7, o Cruz não estava aqui, mas a gente falou, sobre o projeto apresentado pelo superministro, o Super Sérgio Moro, das 14 mudanças nas leis ali de justiça e segurança, enfim. Como aquele projeto não tinha sido de fato apresentado, existia só, no momento da nossa gravação anterior, uma prévia dele, e depois sim ele foi apresentado e mais profundamente discutido, nós falamos de algumas questões, mas não falamos de uma que se tornou extremamente polêmica, que foi a proposta de legítima defesa colocada
colocada pelo ministro Moro. Vocês querem dar algum depoimento sobre essa frase do Moro? Não existe nenhuma licença para matar. Não existe nenhuma licença para matar, mas agora existe a desculpa para matar, né? Agora sim, simplesmente o policial, ele não vai precisar mais pensar ou raciocinar, ele vai sair metendo o dedo em todo mundo. Hoje a gente já tem vamos dizer assim, uma força policial com nível de estresse nas alturas, né? Agora imagina esse pessoal saindo para as ruas, simplesmente eles não vão ter mais que responder pelos atos de morte que eles forem envolvidos. Eu acho isso um pouquinho grave. Vamos lá, o Jair Bolsonaro, na época de campanha, ele falava muito, era uma das bandeiras de campanha dele, falava muito do excludente de ilicitude, principalmente na questão dos casos de confronto de policiais e criminosos. O fato é que isso realmente foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro, e ele coloca as mortes cometidas, não vou falar de assassinatos, as mortes geradas por policiais em trabalho, elas podem ser justificadas como legítima defesa se quer ir a julgamento, né? Ele pode simplesmente alegar que teve legítima defesa. Isso não necessariamente precisa ter um confronto armado, nada disso. O policial que se sentiu acuado ou pressionado ou intimidado, ele pode alegar legítima defesa e matar a pessoa. Para mim, Dalu falando, o que isso significa? Um pouco do que o Cruz falou, nós temos uma das polícias que mais mata no mundo, mas também nós temos uma das polícias que mais morre no mundo. É a polícia que mais morre. Isso vai ser agravado se essa lei realmente virar lei. Por quê? Se o bandido, em algum momento... Eu não acredito nisso, tá? Que o bandido pensa duas vezes antes de atirar no policial. Mas se algum deles pensava duas vezes, ele não vai mais pensar. Porque ele sabe que o policial também não vai pensar duas vezes. Ele vai sentar o dedo. A minha perspectiva é de muito receio com o provável aumento do número de mortes em confrontos, não só de bandidos, como dizem os bolsonaristas, mas de policiais e de pessoas inocentes. Claro que isso vai ser sempre difícil de ficar provado, quem é inocente e quem não é, porque se cabe ao policial determinar se ele mesmo estava em risco e estava agindo como legítima defesa, quem vai falar que a pessoa que morreu não estava coagindo, ou intimidando ou ameaçando o policial? Ninguém, o cara tá morto. Então eu acho um sério risco. Algum depoimento, Marcelo? Cara, hoje já é mais ou menos assim, né? Mas, quer dizer, sempre foi mais ou menos assim, mas nos últimos tempos as corregedorias, as polícias estavam trabalhando para isso diminuir, né? E vai voltar como era na época, no auge da rota, o auto de resistência, né? Mata, ou então atira, põe na viatura, dá umas voltas até o cara morrer, depois coloca como tiroteio, sei lá. Essa pauta apresentada pelo ministro Sérgio Moro, ela ainda vai gerar muita discussão aqui no Opposicast, porque ela não é simples. Em um Brasil desigual como o nosso, esse tipo de assunto ele é muito polêmico, muito questionável, muito de difícil aplicação no dia a dia. Enfim, vamos esperar os próximos capítulos. E agora vamos falar de uma outra situação que aconteceu no Senado, que inclusive envolve Flávio Bolsonaro, que compõe agora a mesa do Senado, certo, senhores? Teve um loteamento aí, né? E mesmo com a bancada super pequena do PSL, tá lá com um cargo super importante, né? Terceiro secretário, poder, verba e tudo mais, né? Geralmente as bancadas, quem tem mais número de senadores, os partidos com mais número de senadores, ocupam postos mais importantes no Senado. Isso foi, digamos, sempre teve a proporcionalidade, né? Sempre os partidos com uma bancada tinham os principais cargos, né? Sempre foi assim. Então digamos que isso foi desrespeitado esse ano, porque o MDB ficou praticamente de fora dessa composição. O PT perdeu na proporcionalidade, assim como o PP, que também tem um número maior de senadores do que o próprio PSL. O que aconteceu ali foi que como é que é o nome do presidente mesmo, Marcelo? Alcolumbre. O Alcolumbre. O Davi Alcolumbre,
ele pessoalmente vetou 5 dos 13 nomes do MDB para a mesa, por exemplo. De quem ele se aproximou foi da Simone Tebet, que estava fazendo ali oposição ao Renan Calheiros na concorrência à presidência do Senado. Inclusive a Simone Tebet deve ser indicada, tudo indica realmente que será indicada para presidir a principal comissão da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão é muito importante. É o filé, né? É o filé, ela tem a ambição de todos os senadores estar nessa, que não estão na presidência, obviamente, estão